Então, gente, chegou a hora de nós trabalharmos com o furto qualificado. Nós agora precisamos observar, o nosso referencial será a partir do parágrafo 4º do artigo 155. Vamos lá? Então, olha só, vamos dar uma olhada naquilo que trata o artigo 155, parágrafo 4º, minha gente. Olha só, vou colocar na tela. Essas aqui, ó, são as situações em que nós temos as situações, hipóteses de furto qualificado, tá? E aí, nosso desafio agora é nós estudarmos cada uma dessas situações e enfrentar os eventuais desafios que podemos ter em cada uma delas. Olha só, primeiro de conversa, a primeira, né? Olha só, a primeira situação em que haverá a violação, né, em que haverá a possibilidade de nós tratarmos com um furto qualificado, é quando ocorre a destruição, o rompimento de obstáculo à subtraição da coisa. Então perceba só, minha gente, olha só, quando nós falamos, né, olha só, de relacionados a essa possibilidade de destruição, eu tenho que entender que é desfazer algo totalmente, é abrir uma brecha, é violar, é romper um obstáculo, é romper um cadeado. Então olha só, para ter essa qualificadora, imagina que eu tenho um portão, e esse portão eu só dou uma balançada e o ferrolho abre e eu entro. Tem a qualificadora? Não, não tem. É necessário que ocorra a destruição ou rompimento de obstáculo. Exemplo, uma vez eu analisei um processo em que a porta do fundo da casa ela era de uma madeira. Só que é o seguinte, essa madeira ela estava só colocada, gente. Era uma casa muito simples em que a madeira estava só colocada. O ladrão ele não rompeu, ele não arrombou, ele só fez puxar. E isso foi muito interessante, por quê? Porque na hora da audiência, o que aconteceu? O ladrão, eu perguntei dele a história, e ele falou o seguinte, olha, eu não rompi, né, eu lembro até, nessa época eu nem era defensor, era um processo que eu analisava quando era assessor de juiz. E o que acontece, ele contou para o defensor à época, o advogado, não lembro agora quem era o personagem, e ele disse o seguinte, não, que eu não rompi. Ele tinha apenas olhado para uma porta e tinha aberto. Como é que isso foi verificado? Porque o policial, quando foi fazer suas declarações em juízo, ele contou isso, olha, não teve arrombamento. Só que isso era muito difícil, né? Naquele tempo ainda não era oral, os processos e etc, tudo escrito, até o promotor se assustando. Mas como que a pessoa entrou, não foi pela porta, não foi pela janela e não houve arrombamento? E aí o policial falou assim, não, porque a tábua, né, da parede estava só colocada num cantinho. E isso foi muito curioso. O advogado foi lá, consultou com o advogado, com o réu, e o réu contou essa história. Quando foi a vítima chegou, a vítima falou sim, é porque estava numa obra lá atrás da casa e eu não terminei de pregar lá as tábuas, etc. Então dava para entrar, só afastar. Teve a qualificadora? Não tem. Por quê? Porque tinha que haver destruição, tinha que haver rompimento. E digo para vocês, gente, aqui, lá em processo penal, a gente deve lembrar, a destruição, o rompimento, ele deixa vestígios. E se deixa vestígio, presta atenção nisso, é até bom você já dialogar com o processo penal. É necessário, olha só, um exame de corpo de delito. Olha só, porque nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. Não supre, olha só, não será suprido pela prova, olha só, pela confissão. Olha só a prova testemunhal. Cuidado com isso. Então é necessário haver um laudo aqui examinando essa questão. Beleza? Então, exame de corpo de delito direto ou indireto. Tudo bem. Agora, uma pergunta que eu faço muito é o seguinte, será que se quebrar, né, o vidro do carro para subtrair algo que está ali no interior do veículo, esse quebrar vidro para pegar um notebook, para pegar um celular, para pegar uma carteira, eu estou rompendo um obstáculo e olha só, e esse rompimento do obstáculo é para chegar lá no objeto que está lá dentro. Olha só, olha o que diz a lei. Configura furto qualificado a violência contra a coisa, considerando veículo, visando adentrar no recinto, olha só, para retirada de bens que nele se encontravam. Então, gente, presta atenção nessa situação. A qualificadora aqui que vai ocorrer, perceba só, se eu levar o veículo, né, essa é uma crise que nós temos, uma discussão na doutrina, por quê? Porque se você chega lá e levar o próprio veículo, né, olha só, se você levar o próprio veículo, seria o quê? Furto simples.
né? Então, olha só. Agora, se você vai lá e leva algo que está dentro do veículo, aí perceba só, é furto qualificado, porque você rompeu um obstáculo para chegar lá. Então, diante disso, o que se foi, né, interessante foi verificar. Então, olha só, hoje, para nós podermos ter uma consolidação de entendimento, eu cito para você um que foi firmado lá no HC, olha só, é um HC muito novo, né, que é o 205.967, em que ele diz o seguinte: não obstante, né, o posicionamento, tá? Eu vou até ler aqui para vocês, olha só, não é esse que eu já estou lendo, é o outro que eu tenho aqui. Ele diz o seguinte, olha, não obstante o posicionamento, olha só, outrora exarado acerca da irrazoabilidade de se considerar o furto qualificado quando há rompimento do vidro para subtrair o som, era o tempo do som, né? E considerado simples quando o rompimento se dá para a subtração do próprio veículo, perceba só. A terceira seção dessa corte, olha só, firmou orientação de que a subtração de objeto localizado no interior do veículo, mediante o rompimento do obstáculo, olha só, quebra de vidro, qualifica o furto. Então, olha só, gente, perceba só que nós temos uma tendência jurisprudencial, né? Olha só, muito aqui muito curiosa. Por quê? Porque a jurisprudência ela se inclina, né, nesse caso, se inclina a tratar como o rompimento do quebra-vidro do veículo para o quê? Para uma qualificadora. E se a gente tiver o próprio do veículo, é um furto simples. Então nós temos essa, vamos dizer, incoerência, porque o carro, me parece, eu acredito, que é um bem jurídico mais relevante, é um patrimônio mais relevante do que o notebook que está lá dentro. Né? Então olha só, como é que eu vou ter uma qualificadora e não vou ter a outra? Né? Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês, é que o STJ ele tem se firmado nesse sentido, eu vou citar para você, tá? Olha só. Anote, é o embargos em recurso especial, né? Olha só, 1 milhão, né? 0,79847. 1 milhão 0,79847. E o HC 205.967. Nesses dois, afirma o entendimento em que, se você rompe um obstáculo, o vidro do carro, para pegar um objeto que está dentro, será qualificado. Tudo certo? Então é bom para a gente enriquecer também o nosso conhecimento quanto a isso. Beleza, gente. Então olha só. Então, diante disso, olha só, eu tenho até aqui na tela, vou dar aqui para você dar um print, aí, tirar uma foto, né? Então olha só. Quebrar veículo de carro para subtrair o que está dentro. A subtração de objeto localizado no interior do veículo, mediante o rompimento de obstáculo, olha só, qualifica o furto. Qualifica o furto. Né? Vamos acompanhando, porque é uma pegadinha muito grande. Levar o carro é furto simples, né? Mas levar o que está dentro do carro é uma qualificadora. Né? A segunda, né, que nós temos aí, qualificadora, é aquela com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Gente, quando a gente pensa em fraude, cuidado com isso, porque você ainda não estudou, né? Mas olha só, aqui, quem sabe na sua revisão aí, você ainda não teve enfrentado o crime de estelionato. Só que é o seguinte, no furto, olha só, eu utilizo da fraude para facilitar a subtração do bem. No estelionato, não. Eu uso a fraude para fazer com que a vítima me entregue. Vou dar um exemplo muito claro. Imagina que eu, olha só, chego lá numa loja que tem um caixa. Um caixa lá, um atendente. E eu chego lá falando assim, gente, por favor, eu estou desesperado. Eu olho, só tem ele na loja. E eu falo assim, pelo amor de Deus, me dá um copo d'água, senão eu vou morrer. Eu preciso, que eu estou com respiração. Você pode pegar lá dentro um copo de água, a pessoa sai desesperada. Quando ela vai lá dentro pegar, eu vou no caixa, pego o dinheiro e saio correndo. A minha sede era do dinheiro, do patrimônio. Isso foi estelionato? Não. Foi furto. Por quê? Eu subtraí a coisa, foi eu que fui lá e inverti a posse, olha só, para ganhar fraude, para poder... e a fraude foi utilizada como esse instrumento. Agora imagine só o seguinte, eu chego lá e digo assim, eu estou com um problema, estou com uma dificuldade de andar na perna, estou sem remédio, estou precisando muito.
eu preciso de uma ajuda de você. E a pessoa vai lá, mediante fraude, me dá o dinheiro. Eu digo para ele, no estacionamento, que eu sou o frentista, né, ali do valet, e eu digo assim, olha, pode deixar aqui, me dar aqui o carro, tá? Que eu sou o motorista, o condutor aqui do valet, para me entregar o carro, que eu vou dar uma volta, vou guardar o carro pro senhor e eu entro na pizzaria. A pessoa entra na pizzaria, e eu aqui, fingindo ser valet, pego o carro e vou embora. O que é isso? Olha só, estelionato. Eu, mediante fraude, obtive, olha só, aquela vantagem através de uma fraude, de um engano. Olha só, é diferente. Então preste atenção. Tanto no estelionato quanto no furto qualificado mediante fraude, nos dois há fraude, há engano, há uma situação ardilosa. Só que no furto eu uso a fraude para subtrair. No estelionato eu uso a fraude para fazer a vítima me entregar. Tudo bem? Então olha só, então muito cuidado com isso, tá? A fraude, claro que o artifício pode ser um meio material, né? E olha só, e o ardil pode ser algo moral. Então eu posso me fazer, colocar uma fardinha lá de valet, etc. Moral não é a conversa, é a lábia, né? Então olha só, que pode ser utilizada aqui num bom amazonês, né? Um bom amazonês. Beleza, gente? Então olha só, cuidado com isso. Eu vou colocar para vocês uma jurisprudência, né, em que a terceira seção, ela definiu, né, na terceira seção, ela definiu que, olha só, configura crime de furto qualificado pela fraude à subtração de valores de conta corrente, mediante transferência ou saque sem o consentimento do correntista. Então aquela pessoa que vai lá e subtrai o dinheiro e etc. Qual o crime que ela está praticando ali? É estelionato? Não, ela está furtando, ela está subtraindo o dinheiro da conta. Mas a pessoa não enganou e o banco não entregou? Não foi. O banco diz, não, foi subtraído, né? Então olha só, aqui é uma estratégia também para que você possa também até ajudar o processo penal. Porque sendo estelionato, a competência vai ser definida pelo local da agência em que era o titular da conta corrente, tá? Então olha só, é o titular da conta fraudada. Então cuidado, saque fraudulento em conta bancária é furto mediante fraude. Mas o banco entregou. Não, mas a entrega foi viciada, né? Então olha só, então é furto mediante fraude. Essa aqui é uma questão muito interessante que a gente não pode deixar de ver. Olha só, o SESP, olha o que ele fez. Responde por furto mediante fraude e não por estelionato o agente que transfere valores de conta corrente da vítima para a sua, por intermédio da internet, após ter conseguido o acesso ilícito. A resposta é verdadeira. Tudo bem? Verdadeira. Olha só, consoante entendimento majoritário dos tribunais superiores, pode-se afirmar que o saque fraudulento em conta bancária configura estelionato? Errado. Tudo bem? Então olha só, essa questão já foi bastante enfrentada em provas aí, em concursos, tudo bem? E o que é escalada, né, minha gente? Olha só, quando a gente fala de escalada, a gente sempre pensa em uma subida, né? Escalar e etc. Não. A escalada, gente, olha só, grava o seguinte, é a utilização de uma via anormal para entrar no local. Imagina que atrás de um terreno existe um rio, e aí você precisa, né, andar com água por aqui, pelo peito, até chegar lá e adentrar pelo quintal da casa da pessoa, poder subtrair. Isso foi uma escalada? Foi. Por quê? Porque numa via normal ninguém entrar pelos fundos de uma casa, olha só, por meio de um córrego, indo com a água até o peito. Não é. Então olha só, existe agora um esforço, olha só, um esforço diferenciado para se chegar, uma via anormal. Então, ir pelo muro, essas situações caracterizam o quê? Escalada. Isso qualifica? Qualifica, ele está mais disposto a furtar, então ele vai ter uma pena, olha só, ele tem que ter um esforço maior. E o que é a destreza? Né? A destreza, gente, olha só, é aquele, olha só, em que ele se utiliza de uma capacidade, uma esperteza, né, que eu digo que é muito câmera escondida que a gente tem na TV Record, etc. Naqueles caras que ele faz o crime, olha só, e a pessoa sequer percebe que foi subtraída. Sequer percebe que foi subtraída. Isso aqui é uma destreza. Então é uma especial habilidade física, manual, que o agente retira os bens sem que a vítima sequer perceba a situação. Quando chega em casa, cadê minha carteira? Então isso é destreza. Esse cara aqui vai ter também uma qualificadora. Vai ter uma qualificadora. A terceira qualificadora, minha gente, é o emprego, né, da chave falsa. Né? E o que seria o emprego da chave falsa? Né? Então olha só, cuidado.
Chave falsa, gente, não é só uma chave. Não. Chave falsa é qualquer instrumento com, olha só, com ou sem, olha só, não interessa, tá? Ainda que esteja, que não esteja, mas com ou sem, olha só, a função, olha só, que resolva o problema, a função de quê? De causar ali o acesso, de propiciar o acesso. Então cuidado, a pessoa usa um grampo, usa uma micha, usa qualquer coisa que eu possa me utilizar, né, para tentar adentrar naquele local. Isso vai ser uma qualificadora? Vai. Então grava. Quando a lei fala emprego de chave falsa, é qualquer instrumento capaz, olha só, de se utilizar, né, de adentrar, olha só, de garantir aquele acesso ao local. Tudo bem? Agora ela me diz uma coisa, e se for a chave verdadeira, que a pessoa pegou ilicitamente, escondido, e foi lá e entrou na casa, qualifica? Não. Não qualifica, tá? Não qualifica pela fraude, não. Pode ser, pela chave falsa, pode ser que você possa utilizar para qualificar pelo quê? Pelo furto mediante fraude. Porque você pegou a chave de uma maneira, né, olha só, ilícita, de engano, para poder acessar. Mas não pelo uso da chave falsa, que é a chave verdadeira, tudo bem? E eu só queria lembrar para vocês, né, que ainda está em vigor, mas que a posse isolada de chaves, né, falsas caracteriza contravenção penal. Caracteriza contravenção penal. Tudo certo? E aí nós temos mais uma qualificadora, né, que é aquela mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Né? Então, olha só, é aquele crime que 2 ou pessoas se juntam para praticar o furto, e aí a gente volta lá para a aula de concurso de pessoas, lá para a parte geral, para que nós possamos lembrar, né, que, olha só, não precisa ser os dois imputáveis, basta que estejam 2 fatos típico e ilícito, ainda que seja um adolescente, é suficiente para caracterizar concurso de agente. Detalhe. Se esse maior de 18 anos se utilizou de um menor de 18 anos para irem ali praticar um furto, o maior de 18 vai responder por furto qualificado e corrupção de menores. Ele vai responder por 2 crimes aqui. O STJ já diz isso. E aí, minha gente, aqui vem uma questão muito curiosa, porque é o seguinte. Criou-se, né, na jurisprudência, né, criou-se na doutrina, uma tese que seria o seguinte. Quando vocês forem estudar roubo, vocês vão ver que lá no roubo tem uma situação, uma circunstância de concurso de pessoas. Só que lá no roubo, o concurso de pessoas não é uma qualificadora. Não, é uma causa de aumento. Lá na causa de aumento, no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. Tem a causa de 1/3 até a metade, aquele, perceba só, aquele que se vale, né? Olha só, aquele que se vale dessa violação. Presta atenção no seguinte, lá é uma causa de aumento de 1/3 até a metade. Aqui no furto, não sei se você viu, a pena do furto simples é de 1 a 4. E a pena do furto qualificado é de 2 a 8. Então bora começar com o mínimo. 1 ano, né? Tudo bem. Imagina se eu pego aquela causa de aumento do roubo, que é de 1/3, e eu digo assim, não, aqui no furto eu não vou qualificar, eu vou utilizar 1/3. Imagina a pena mínima do furto, que é de 1 ano, 12 meses. 1/3 de 12 meses são 4 meses. 1/3 de 12 meses são 4 meses. 12 dividido por 4, por 3 dá 4. Então a pena mínima no furto, se eu utilizasse a causa de aumento do roubo, olha só, seria 16 meses e não 2 anos. Entendeu qual é a jogada? Então você não qualifica o furto. Você, em vez de qualificar, pega a causa de aumento. Por quê? Porque seria mais vantajoso. Isso deu certo? Não deu. O nome disso, gente, é hibridismo penal. O que é hibridismo penal? Você misturar as normas. Só que aqui você está querendo misturar uma norma com a outra, mas quando o legislador já pensou. Gente, o legislador, ele quis que concurso de pessoas no furto é qualificadora.
Concurso de pessoas no roubo é causa de aumento. Acabou. E aí tem uma súmula, tá? Que é a súmula 442, que ela diz o seguinte, ó. É inadmissível aplicar no furto qualificado, olha só, pelo concurso a majorante do roubo. Não. Ah, mas aqui tem uma incoerência, né? Poxa, olha só, lá no furto é qualificador, aqui no roubo é causa de aumento. Não interessa. O legislador escolheu assim. É uma opção legislativa. Então, você não tem como aplicar habilidismo penal, as duas normas estão em vigor, não há norma para retroagir, você não pode substituir a escolha política feita pelo legislador. Tudo certo? Então, olha só, essas são as teses que nós temos aqui, então essas são as qualificadoras mais famosas, tudo bem? E aí eu quero só terminar com vocês agora, né, trazendo algumas novidades, tá? Que foram recentemente, nos últimos 3 anos, né, começaram a surgir no furto. A primeira, o furto agora se empregar explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, a pena de 4 a 10 anos. Tá? Então, se houver emprego explosivo de artefato análogo ou causar perigo comum, cara, isso aqui, gente, eu vou dizer para vocês, isso aqui, eu vou dar real. Isso aqui é um lobby dos caixas eletrônicos, dos bancos, para tratar com crime. Tá? Então essa é a realidade. Por quê? Porque eu digo para vocês, é grave? É sério? É. Mas o que acontece? Gente, se vocês perceberem, a pena de alguém que vai estourar um caixa eletrônico é a mesma pena de alguém, olha só, que coloca a arma na tua cabeça. Os dois são crimes, os dois são graves. Mas o que acontece? O legislador disse, para mim é a mesma coisa. Onde há uma vida em risco, é a mesma coisa do que um caixa eletrônico. Tudo bem? Então isso, na verdade, é um lobby que é feito pelos bancos, caixas eletrônicos, que chega lá e estabelece um crime com uma pena diferenciada. Sabe por que eu digo isso? O lobby é tão forte porque é o seguinte, com o pacote anticrime agora, a Lei 13.964, esse crime que está na sua tela, ele passou, minha gente, olha só, ele passou a ser hediondo, tá? Então, o furto não é hediondo, mas esse furto aqui, ele é hediondo. Olha só, é o artigo 1º, inciso 9º, lá da Lei 8.072. Perceba só, minha gente, olha só, se eu chego numa loja de conveniência, né? Uma loja de conveniência, e eu digo o seguinte, falo para o atendente, olha, eu vou explodir o caixa eletrônico aqui da loja de conveniência, sai agora, senão tu morre. Isso é o quê? É um roubo utilizando de explosivo. Tudo bem. Esse crime não é hediondo. Não é hediondo. Sério? Eu chego lá e falo, olha, sai agora, logicamente, senão você vai morrer, porque eu vou explodir, vou colocar uma bomba aqui no teu caixa. Não é hediondo. Mas se eu chegar sozinho num caixa eletrônico que tiver aí num posto de gasolina, em algum lugar, né, ali que os caixas eletrônicos ficam sozinhos por aí, e chegar lá e colocar lá a bomba, explodir e levar, é crime hediondo. Cuidado com essa novidade aqui da Lei 13.964 de 2019, tudo bem? Então essa é uma das novidades que nós temos. Vamos avançar? E aí eu preciso lembrar para vocês que nós também temos uma outra, né? Olha só, qualificador diferenciado, que é quando você subtrai o veículo automotor, né? Que é levado para outro estado ou exterior, né? Então olha só, lembrar que nessa situação, não esquece disso, né? Olha só, o bem material é o veículo automotor, tá? Não esquece disso. É o veículo automotor. Então, olha só, muito cuidado com essa questão. Porque tem muita gente que vai observar assim e vai dizer o seguinte, olha, poxa, e se transferir, né? Olha só, para o Distrito Federal, né? Olha só, será que eu posso levar isso e etc., por quê? Porque alguém fala, levando, né, para outro estado, né? Então, olha só, cuidado quanto a isso, que, né, olha só, se você levar, né, para outro, né, olha só, estado, tem a qualificadora. Mas se você levar para o Distrito Federal, né, o STJ tem um entendimento que não deve ser aplicado. Tá? Então, essa é uma questão interessante. É lá a mesma coisa. E o cara que chegou lá, e ele pegou, e ele não teve o que fazer. E aí o que acontece? Ele chegou lá, e ele desmontou o veículo e foi só levando as peças.
Esse sujeito vai ter essa qualificadora aqui, que você vai perceber que a pena é diferenciada? Não, não vai ter. A ideia aqui é da ousadia do cidadão que leva o veículo inteiro, tudo bem? Da cegonheira. E esse cara aqui que vai ter, esse agente aqui que vai ter essa qualificadora, tá? Então isso aqui é uma qualificadora muito interessante, muito interessante. Agora, claro que, né, eu tenho aqui também uma situação que isso é lá do pessoal do Centro-Oeste também fortalece. Diz que se você se utilizar, né, olha só, de semovente demasticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, olha só, aqui já foi mais claro, apenas de 2 a 5 anos. O nome disso daqui, gente, Guarava, é abigeato. O que é o abigeato, minha gente? O abigeato, não esquece, é o furto de animais, né? Então tem animal aí que vale muito, né? Porque a gente vai ter aquela situação, por exemplo, um gado que ele produz uma raça, né? Então tem muita gente que tem isso, acontece muito. Ou um gado que é uma cabra, por exemplo. Eu fui uma vez numa fazenda, né? uma criação, meu amigo, e aí o que acontece? Ele tinha lá uma cabra, e ele falou bem assim, cabra eu tenho muito, mas o macho, né? O macho é que é difícil. Porque o macho que é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, olha só, então era um valor bem considerável. Ele falou, não, a cabra eu tenho. E ela estava parindo do dia que eu estava lá, né? Eu acho que eu até coloquei um vídeo uma vez no Instagram e etc. E ele falou assim, não, aqui não tem crise, né? Aqui não tem crise, as fêmeas eu dou, mas o macho eu fico. Porque o macho é o que vale muito, tudo bem? E para terminar, essas qualificadoras que nós temos aqui, né? Nós temos a pena de reclusão também de 4 a 7 anos, 4 a 10 anos no parágrafo 7º. Porque lá no parágrafo 4A, eu furto me utilizando de explosivos. Aqui no parágrafo 7º, eu furto o quê? O explosivo. O acessório que possibilita, olha só, eu fabricar, ou pelo menos empregar no furto seguinte. Tudo bem? Então, a gente pode aqui fechar o furto dessa maneira, beleza? Eu vou fazer uma pequena transição para que vocês possam fazer um resumo sobre o furto, tudo bem? Então, olha só, lembrar que ele protege o patrimônio, tudo bem? Dá um print aí para depois copiar, né? Então, olha só, se a gente vai consentir antes ou durante o fato é atípico, né? Então, olha só, o ser humano não é coisa, mas é possível ter furto de coisas da parte humana. Muito cuidado com, lembra, né, da subtração de cadáveres em universidades, tudo bem? E aí eu vou ampliando, lembra da tese do furto famélico, dos requisitos do furto famélico, para poder você sustentar o estado de necessidade. Quem está com dificuldade, revisa o artigo lá 24 do Código Penal, tá? A brincadeirinha que eu sempre coloco, né? Ladrão que furta ladrão, né? Caracteriza furto, né? Olha só, lembrar que para o STF, para se consumar o furto, simplesmente a inversão da posse, não precisa ter a posse mansa e pacífica, né? Não existe furto culposo. E se você descobre depois que não é seu, o que você faz e não decide devolver? Aí vira apropriação indébita, né? É possível a tentativa, né? E aí lembrar, né, que tem furto privilegiado com repouso noturno, tem repouso noturno com furto qualificado, tem furto privilegiado com qualificado, né? Olha só, furto começou, gente. Começou a ficar séria a coisa aí sobre o furto. E aí, minha gente, só para fechar, tá? Eu quero deixar com vocês o artigo 156, porque é muito parecido, né? E olha o que ele diz. Subtrair o condômino co-herdeiro, sócio para si ou para outro, em que legitimamente detém coisa comum. Coisa comum, né? Então, olha só. Porque no 155 é aquele, olha só, que furta coisa alheia. Esse aqui é o celular meu e seu, e a gente vai lá e furta. Aquilo que é meu e teu, que a gente acaba furtando, percebe só, aquilo que é meu e teu, que a gente acaba furtando, subtraindo, aqui mudou, tudo bem? Porque nesse caso não é uma coisa alheia, então vai ser coisa comum, e é coisa comum é crime, é furto de coisa comum, que está no artigo 156, né? A pena é bem menor, vou colocar na tela para vocês, olha só. Enquanto no furto simples é de 1 a 4 anos, depois fica 2 a 8 anos, 3 a 6, pode ir a 4 a 10, olha só. Aqui a pena é pequenininha, é de 6 meses a 1 ano. O furto lá é ação penal pública incondicionada, que é condicionada à representação, né?
E olha só, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito ao agente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Então imagine só que eu tenho aqui, por exemplo, nós temos, vamos imaginar, 100 tábuas. 50 é minha, 50 é tua. Eu pego das minhas 30 tábuas, uso para um lugar, né? E olha só, e depois devolvo. Isso é furto? Não, não é. Eu e você temos R$1.000, deixamos aqui, 500 é meu, 500 é teu. Eu pego os 400, gasto, depois devolvo. Diga uma coisa, isso é furto, isso é punível? Não, porque a coisa é fungível, eu posso substituir e eu não estou ultrapassando sequer a minha cota à parte, tudo bem? Então essa é uma questão aqui muito interessante que nós precisamos trabalhar com o furto comum, tudo bem? Então nós vimos todas as qualificadoras de furto, tá, minha gente? Trabalhamos aí com todas as formas qualificadas de furto. Lembrando que todas as formas qualificadas, elas podem ainda sofrer a causa de aumento do repouso noturno ou elas podem dialogar ainda com o furto privilegiado, quando ele é primário e a coisa de pequeno valor. Tudo certo, minha gente? Não esquece disso. Fica ligado também nessa questão. Beleza? Só para a gente terminar aqui o vídeo, né, eu ia encerrando, mas há uma tendência em não aplicar o princípio da insignificância no furto qualificado. Há uma tendência em não se aplicar, tá, o princípio da insignificância, tá, no furto qualificado. Então essa tendência eu também preciso, né, deixar claro aqui com vocês. Mas como isso, né, muda, né? Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês que recentemente o STJ, e eu queria que você anotasse porque isso é agora, tá, de 2020, eu acho que foi o informativo 665, informativo do STJ 665. Ele diz que, olha só, a qualificadora não impede, olha só, o princípio da insignificância. Então, há uma tendência em não aplicar, tá? Então, olha só, isso é uma novidade mesmo, tá? Então, olha só, há uma tendência em não aplicar o princípio da insignificância no furto qualificado. Mas o STJ decidiu esse ano, informativo 665, sim, que em regra, olha só, não aplica. Mas é possível aplicar? É possível. Não é uma regra absoluta. Então cuidado, porque nós temos duas correntes e a decisão mais recente do STJ, malgrado existe uma tendência de não aplicação, a decisão mais recente, informativo 665 do STJ, agora em 2020, ela aceitou essa possibilidade. Beleza? Fica ligado nisso, grande abraço, valeu!